Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz. Boa noite. Espero que todos estejam excelentes. É muito bom ter todos vocês aqui para juntos nós louvarmos e engrandecemos o nome de Deus. Amém? Nós estamos aqui para louvar, nós estamos aqui para adorar, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 5. E para você que é novo aqui, nós estamos falando sobre as bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte. Amém? Está lá no comecinho do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E eu creio que nessa série de mensagens você será abençoado, eu serei abençoado, todos nós seremos abençoados com as verdades das Escrituras, da Palavra de Deus. Enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós fizemos 12 dias direto de campanha. E gente, foi uma bênção, foi uma verdadeira bênção. Eu sei que muitos irmãos, foram os que estavam aqui, que não conseguiram também vir todos os dias, acompanharam online também, e foi uma bênção. E já recebemos um feedback, um comentário de alguns irmãos que já receberam bênçãos de Deus, receberam visões, cura, e que em nome de Jesus nós possamos ter um ano de 2025 abençoado, porque a campanha foi de 12 dias para 12 meses, então cada dia teve um tema específico para o ano, amém? E eu creio que Deus vai derramar de bênçãos sem medidas em nossa vida, em nossa família, em nome de Jesus, amém? Palavra de Deus em Mateus 5, Sermão do Monte, a partir do versículo 1, diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia, glória a Deus. Em reverência, amém? Os irmãos, abaixe sua cabeça em reverência, amém? E vamos orar a Deus. Deus, nós acabamos de ler as Sagradas Escrituras, acabamos de ler, ó Pai, a Tua Palavra, e te pedimos, ó Deus, ministra em nosso coração, que possamos ser admoestados, que possamos ser impactados pela Tua Palavra. Eu te peço, ó Deus, usa minha vida, para que eu possa, ó Deus, ser a Tua boca nesta noite, ó Pai. E eu te peço, em nome de Jesus, derrama das Tuas bênçãos. Continua agindo neste culto, ó Pai, com o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na terceira parte da mensagem. Eu confesso com os irmãos que eu estou muito feliz, estou com uma expectativa muito boa, que até o final do Sermão do Monte, Deus vai derramar mais do sobrenatural dele em nossa vida, e nós vamos aplicar isso em nossa vida, porque o Sermão do Monte é algo que tem uma aplicação muito forte. Como nós falamos nos outros cultos, nós vemos que o Antigo Testamento, ali, a ênfase estava ali quando teve os 10 mandamentos, do qual, é importante dizer que 4 deles é para você com Deus, vertical, e 6 é relacional, é horizontal, é para com o próximo. Mas quando eu olho para o Sermão do Monte, nós lemos aqui, eu fico imaginando aquele começo, não tem como deixar de imaginar. Imagina o mar da Galileia ali,
um lugar assim propício com algumas pedras. Hoje, aquele lugar ele virou um lugar de visitação, onde o pessoal visita, vai lá para orar. Mas gente, imagina um lugar assim amplo, uma montanha, uma acústica excelente. Jesus escolheu perfeitamente o lugar, e não tinha outro lugar ali na região melhor, porque ali tinha muitas pessoas, e ali se ajuntou os discípulos e uma multidão perto dele. Ele passou a ensiná-los. Então nós sabemos que o Sermão do Monte, ele é um ensinamento. E amados, na Bíblia, não necessariamente as coisas elas acontecem em ordem. Eu vou explicar. Na teologia, principalmente na teologia sistemática, nós pegamos por exemplo, doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, o nome. Estudamos tudo que a Bíblia fala sobre isso. Hamartiologia, sobre o pecado, nós estudamos tudo que a Bíblia fala sobre o pecado, para a gente não pegar um versículo isolado e acabar falando bobagem, ou pensando alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, não necessariamente, quando Paulo, por exemplo, ele escreve numa ordem sistemática. Primeiro ele está falando de pneumatologia, de repente está falando sobre o final dos tempos, e é por isso que é importante o estudo. Mas nós também não podemos deixar de observar também a ordem, porque às vezes a ordem que é colocada as coisas é uma verdade para mim e para você, para a gente poder aplicar em nossa vida. E nós vemos que aqui nas bem-aventuranças sempre tem uma condição, ou seja, alguma coisa que eu tenho que fazer, e depois daquilo que eu tenho que fazer tem uma consequência. E agora nós vamos falar a partir do versículo 7, amém? Sobre os misericordiosos. O que é bem-aventurado os misericordiosos? Então, você ser misericordioso é uma condição, e alcançar misericórdia aí já seria a consequência. E amados, fato, nessa frase que nós lemos das Sagradas Escrituras, nessa porção, é claro que nós não podemos esperar alcançar misericórdia sem primeiro nós sermos misericordiosos. Essa sequência é uma sequência realmente lógica. Não tem, meu irmão, como você alcançar a misericórdia da parte de Deus, se você não ser uma pessoa que pratique a misericórdia para com os outros. E é sobre isso que eu quero iniciar falando com vocês. Então, amados, em primeiro lugar eu quero destacar aqui uma questão sobre a incoerência em não exercer misericórdia. Então você que já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que os seus pecados foram remidos, você que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aonde seus pecados foram apagados, seria incoerente você não agir com misericórdia, amém? E amados, então o que nós fazemos? Eu quero provar para você em relação com a Bíblia, amém? O que fazemos, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida para com os outros, e preste atenção, tudo que você faz de forma relacional para com o seu próximo, afeta aquilo que você pode receber da parte de Deus. Então às vezes na tua vida você fica pensando, você fica pedindo, Deus, eu preciso de uma providência nessa área, e de repente não acontece aquilo que você está pedindo. Aí tem dois níveis que a gente tem que pensar. Talvez o que você está pedindo não é o bom, perfeito, agradável de Deus para a tua vida, é uma hipótese, ou então significa também que você tem alguma coisa que você precisa observar. Por exemplo, você tem tratado os outros com misericórdia? Você tem perdoado o seu próximo? Porque a misericórdia e o perdão estão lado a lado, meus irmãos. Eu vou provar isso com vocês. Um pouquinho adiante no Sermão do Monte, em Mateus 6,14, ele fala sobre a oração aqui, Jesus. E ao falar sobre a oração, nas Sagradas Escrituras está escrito assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles,
também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, preste atenção, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Muito claro, né? É um tapa na cara mesmo, né? Eu brinquei bastante com o pessoal durante a campanha, que a gente foi expondo a palavra de Deus, e expondo a palavra de Deus, tinha alguns irmãos com cara de assustado. Aí eu falei, irmãos, então, para que a gente está com cara de assustado de novo? Porque a palavra de Deus, ela confronta. E é isso mesmo que está escrito, a palavra é verdade. Se você não perdoar o teu irmão que te ofendeu, Deus não te perdoa. Você não tem o perdão de Deus. Você reduz a cruz na tua vida a zero. É isso mesmo que a palavra de Deus está dizendo. Os irmãos estão com cara de assustado ainda. Amém? Dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus. Amém? Nós precisamos aprender. E amados, um outro exemplo aqui, né? A palavra de Deus em 1 Pedro 3,7, ele fala sobre alguns deveres. Aqui é um exemplo das pessoas que já se casaram, que são casadas. E olha que interessante, diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agora olha como é que ele conclui: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Isso significa que se você não fizer, se você não agir com a sua esposa com honra, você não considerar ela como o vaso mais frágil, você não agir no teu lar com discernimento, como está dizendo aqui, as suas orações serão interrompidas. É isso mesmo. Você pode orar 1, 2, 3, 10, 20. Você pode passar a semana inteira orando, meu irmão. Semana inteira. Deus não vai ouvir a tua oração, porque é a palavra que está dizendo. E os irmãos de novo estão com cara de assustado. Mas é uma verdade, irmãos. Nós temos que expor as Sagradas Escrituras. Mas o que eu estou querendo dizer até aqui? Não estou querendo assustar os irmãos, embora a gente precisa levar um choque mesmo de realidade. Mas quando nós erramos no nosso relacionamento horizontal, não só com o marido, com a esposa, em todo relacionamento horizontal, isso afeta o nosso relacionamento vertical para com Deus. Sabe, eu fico imaginando Deus com as mãos abertas, com óleo, com bênção para derramar sobre nossa vida. Ele querendo derramar sobre nossa vida, mas Ele não pode, Ele não consegue, porque muitas vezes você não age com misericórdia, você não tem perdoado o teu próximo. E eu costumo dizer essa frase, eu gosto muito: não importa, meu irmão, o que fizeram a você, também não importa o que você fez, mas o importante é que Deus quer fazer na sua e na minha vida e em nossa igreja, em nome de Jesus. Amados, existe um processo, é claro, de santificação. Todos nós precisamos a cada dia melhorar e melhorar e melhorar, e isso vai até o final da nossa vida aqui na terra. Eu posso provar que existe esse processo aqui de santificação, porque o apóstolo Paulo, em Hebreus 12, do versículo 14 ao versículo 15, ele diz: procurem viver em paz com todos. E depois ele diz: e busquem a santificação, ou seja, ele coloca em pé de igualdade aí, não necessariamente nesta ordem, mas que você precisa se santificar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é você fugir ali do pecado. Existem alguns níveis de santificação, mas o que anda junto ali é procurar viver em paz com todos. A palavra de Deus também vai dizer que se depender de você, meu irmão, viva em paz com todas as pessoas. Com todas as pessoas. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você tem vivido em paz com todas as pessoas? Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, o próprio Sermão do Monte, eu olho para Jesus falando e dizendo: o mundo diz para você odiar o seu inimigo, mas eu digo, ame o seu inimigo. E quem que era o inimigo? Eram os romanos. Eram os romanos que matavam ali
muito provavelmente estrupavam as esposas, apedrejavam os outros. E Jesus está dizendo: ame o seu inimigo. E eu falo para vocês, irmãos, com toda a sinceridade, se já é difícil você amar amigo, quanto mais inimigo. Mas é a palavra de Deus, são regras, são coisas do céu. E Jesus, ele fala de coisas espirituais. E no processo de santificação, nós precisamos buscar ser mais parecido com Cristo Jesus, em tudo que nós falarmos, em tudo que nós fizermos. E Deus, com a sua infinita sabedoria, mandou seu Filho Jesus, que viesse na cruz e pagasse pelos nossos pecados. Para quê? Para que nós perdoássemos o próximo, tivéssemos misericórdia para com o próximo. Então diz: procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Quantos aqui querem ver o Senhor? Amados, a regra aqui está prática, muito prática. Se desvie do pecado, se desvie do mal, fuja do pecado e viva em paz com todos. Amém? Está muito claro nesse texto. E depois continua dizendo ainda: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Você observar que tem um irmão que está se afastando, cuide para que ele não se afaste. E depois continua dizendo: e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém? Então não podemos contaminar, precisamos nos santificar, precisamos viver em paz com todas as pessoas. Não é só com as pessoas que você tem afinidade, é com todas as pessoas, porque Jesus pagou o pecado só de alguns? Não, de todos, desde que você aceite a Jesus, é claro, como seu único e suficiente Salvador. Amados, eu quero destacar aqui que a falta de perdão, a falta de misericórdia pode bloquear as bênçãos que pela graça Deus tem a nos oferecer. A palavra de Deus vai dizer numa parábola, aqui a parábola do credor, que se encontra em Mateus 18, 23. E nessa parábola vai falar sobre um rei. E esse rei, ele estava numa posição ali que ele resolveu chamar os seus servos que estava devendo. E chamou um deles, ele estava devendo muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Chamou ele e falou: me paga. Aí essa pessoa respondeu nessa parábola, amém? Lembrando que a parábola não necessariamente é algo que aconteceu, mas é uma história que Jesus contava para poder explicar uma verdade maior. E aqui ele estava explicando sobre como que é o reino de Deus, tanto que ele começa, o reino de Deus se assemelha a um rei, e começa a parábola. Então esse rei, ele chamou o servo e falou: me paga. E o servo falou: mas eu não tenho condições de te pagar agora. Aí o rei disse: então eu vou vender você, vender a sua esposa, vender os seus filhos e tudo que você tem para me pagar. O servo se ajoelhou, se humilhou diante daquele rei e disse assim: por favor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. E o rei se compadeceu daquela situação. Sabe o que ele fez? Perdoou toda a dívida, perdoou tudo e mandou ele ir embora. E quando ele estava indo embora, não obstante, apareceu um co-servo, né, que seria abaixo do rei. Tinha o rei, o servo e o servo do servo, amém? E essa pessoa chegou, ele estava devendo um dinheirinho ali para aquele servo, o servo do rei. E aí o servo pegou e falou assim: me paga, vem aqui, me paga o dinheirinho. Aí ele falou: mas eu não tenho condições. Aí o que esse servo fez? Falou: então vai para a cadeia, eu vou vender tudo que você tem e você vai me pagar. Aí depois, mais tarde, o rei, sabendo disso, chamou esse servo e falou: eu agi com misericórdia para com você, e você não agiu para com o próximo. O que ele fez? Tirou tudo que ele tinha, deixou ele encarcerado e vendeu tudo. E a bênção que ele já tinha, a misericórdia que ele já tinha alcançado, ele perdeu. Ele perdeu aquela misericórdia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amados, o que a Bíblia está dizendo? Que o que eu e você, o que nós já fomos perdoados por Deus, o perdão que Deus já derramou por nós, quando nós deixamos de perdoar os outros, quando deixamos de perdoar o nosso próximo,
nós podemos comprometer não só o que receberíamos da parte de Deus, mas também o que já recebemos. Meus irmãos, então, em primeiro lugar, não seja incoerente, amém? Haja com misericórdia, porque Deus teve misericórdia para com você. Em segundo lugar, nós precisamos praticar a empatia, que nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, você perceber a visão do outro, e não necessariamente tudo aquilo que é normal para você, para outro pode ser diferente. Então você tem que agir com misericórdia para com todos, e agir com misericórdia, empatia, se colocar no lugar dos outros, andem lado a lado. E eu posso provar, isso também não é só um dito popular, porque se você der um Google, em vários lugares vai falar, haja com empatia. Alguns comerciais falam sobre agir com empatia, mas olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 7:12, ainda dentro do Sermão do Monte. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então, se você quer algo para você, se você gostaria que agissem com misericórdia para com você, haja com misericórdia para com os outros. E às vezes eu percebo que existe um extremismo muito grande dentro das igrejas evangélicas, dentro dos cristãos. Não obstante a palavra de Deus, também alguns judeus na época, que se consideravam povo de Deus, eram extremamente, mas extremamente rigorosos. A palavra de Deus vai dizer que eles não viam, eles viam um cisco no olho do irmão, mas não via a trave que estava neles. Então, amados, precisamos sempre pensar, sempre agir com misericórdia. E a palavra de Deus, ela nos leva a entender também o aspecto relacional. Nós sabemos que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos buscar fazer isso. Em 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Olha que forte, meu irmão. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Eu vou repetir. Deus mandou Jesus, entregou Ele para que Ele entregasse a vida por nós. E o que Ele espera de nós é que também nós entregamos a nossa vida pelo nosso irmão. E às vezes nenhum perdão nós liberamos. Então, amados, nós precisamos entender e se colocar aqui sempre no lugar da outra pessoa. Precisamos, se necessário for, dar vida pelos nossos irmãos. Mas devemos ser misericordiosos para com os outros só por causa da consequência? Porque aqui é claro que os misericordiosos alcançarão o quê? A misericórdia. Então eu vou ser misericordioso com Paulo, com a Rissa, eu vou ser misericordioso com o pastor Geraldo, com todos aqui, só para que eu alcance a misericórdia? Não, meus irmãos, não é assim. Não é só por causa da consequência. E amados, eu quero puxar aqui, preste muita atenção, que na palavra de Deus vai falar sobre transbordar aquilo que a gente tem. Então, se nós corrermos em Salmos 23, em versículo 5, diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, depois unge a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice se transborda. Mas espera aí, se eu avalio Jesus, por exemplo, na multiplicação ali dos pães e dos peixes, no final daquela multiplicação, ele não falou para os discípulos recolherem ali as sobras, para que não desperdiçasse nada? Então Jesus ensinou a gente a não desperdiçar. Então o cálice que transborda, significa que está desperdiçando alguma coisa?
Aí você começa a pensar, mas será que existe essa incoerência? Não, amados, não há desperdício no reino de Deus. Quando fala do cálice que se transborda, é para que a misericórdia de Deus, por exemplo, o perdão de Deus, ele unge você, ele preenche você, até que se transborde, para que você afete outras pessoas, para que a misericórdia que Deus derramou sobre a tua vida, ela se transborda, e afeta outras pessoas, para que você haja de misericórdia para com o próximo, para com o outro. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar nesta noite, que a misericórdia de Deus que foi derramada sobre a sua vida, que o perdão de Deus que foi derramado para a sua vida, possa transbordar, a ponto de você de uma vez por todas, perdoar o teu próximo, transbordar de certa forma, que a misericórdia que Deus derramou sobre a tua vida, recaia pelo teu irmão. Isso é amar, é claro, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo, é agir com misericórdia, é perdoar, meus irmãos. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo, e eu quero concluir essa parte dizendo, não olhe para a palavra de Deus, meu irmão, pensando assim, ai, mas isso é muito pesado, mas isso é muito difícil, eu não consigo fazer. Claro que sozinho a gente não consegue, a gente precisa do amor de Deus, mas eu quero desmistificar, eu quero mudar esse seu pensamento, não com o que eu acho, ou o que eu deixo de achar. E foi até engraçado que eu fiz uma postagem hoje no Instagram, né, que tem o Kiko e o Chaves lutando. Aí o Chaves, ele tá com o sapato, o Kiko também, ele começa a lutar, tipo tuxê, né, lutar. E na hora que ele atinge o Kiko vai defendendo, aí defende aqui, defende ali, defende cá, tal, e depois tuxê nele, né. Aí tá dizendo na charge, o Chaves é a sua opinião, e o Kiko era a Bíblia. Meu, não importa a minha opinião, nem a tua opinião, o que importa é o que a Bíblia diz. E olha o que a Bíblia diz, 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não é pesado, é amor, é um bálsamo. Aí você acha que você pedir perdão para alguém é pesado? Você agir com misericórdia para com o outro é pesado? Não é, meu irmão. Pesado é você segurar essa culpa achando que não tem culpa e depois você ir para o inferno. Isso aí é pesado. Amém? Agora, os mandamentos não são pesados porque a Bíblia diz que não é pesado. Amém? Basta nós, é claro, enxergarmos de uma forma diferente. Como que nós precisamos enxergar tudo isso? Nós precisamos enxergar como uma oportunidade. É um privilégio servir a Deus, amar as Escrituras, guardar ela em nosso coração. É uma oportunidade nós transformarmos a nossa natureza e exercermos aqui na terra a natureza de Cristo em nós. Isso é um privilégio, poder ser parecido com Cristo Jesus. Amém? Ser representante de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Amados, então nós falamos aqui que nós precisamos que os bem-aventurados, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, no versículo 7. Agora, preste atenção no versículo 8, amém? Versículo 8 diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Amados, é claro que aqui ele está dando uma ênfase aqui em relação ao interior. E quando ele pergunta aqui, qual que é a pergunta, melhor dizendo, que nós temos que fazer em nossa mente, né? Porque o foco aqui é o coração, os limpos de coração. É claro que quando diz coração aqui, não é necessariamente o órgão que bombeia o sangue para o nosso corpo. Não é necessariamente isso, mas é claro que tem um sentido, porque o coração ele é um órgão vital, e se o coração é atingido, prejudica todo o corpo, né? A palavra de Deus seria como se fosse, para exemplificar melhor, é como se fosse que o coração
ele fosse ali a nascente de um rio. Se a nascente do rio é envenenada, o veneno ele percorre pelo rio inteiro. Então, tanto que a palavra de Deus aqui vai dizer que as Sagradas Escrituras vai nos dizer que quando nós aprendemos mais sobre as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus ele olha mais o interior do que o exterior. Deixa eu te dar um exemplo. Davi, ele não tinha, como é que eu sei te explicar? Ele não tinha os pré-requisitos para ser um rei. E quando Jessé chegou ali, quando chegou Samuel na casa de Jessé, ali para ungir o rei, ele olhou o filho mais forte ali, mais alto, ele falou, mas é esse o rei, esse que é o rei, com certeza eu vou ungir ele. Aí o Espírito Santo falou no coração dele assim, 1 Samuel 16:7, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Ele rejeitou quem? O filho forte ali de Samuel. Porque o Senhor não vê como os humanos vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então ele ungiu Davi por quê? Porque ele viu o coração. E ele olha o teu coração. Ele não olha o teu exterior, ele olha para dentro, no seu âmago, no mais íntimo da sua alma e da minha alma. Ele conhece o teu coração, ele conhece suas frustrações, ele conhece os teus anseios, ele sabe. A palavra de Deus vai dizer que não há um fio de cabelo que caia na sua cabeça que ele não sabe. Então ele sabe, ele conhece o mais profundo da minha e da tua alma. Por isso que o foco aqui obviamente está no coração, e obviamente não é o órgão que bombeia o sangue, mas sim o mais íntimo da nossa alma. Então o que me chama a atenção aqui é aquilo que está dentro de nós, e é isso que Deus ele quer olhar nesta noite. Eu faço essa pergunta: o que está dentro de você? Como que está o teu coração agora? Como que você já chegou aqui nesta casa? Amados, um ponto importante também para nós meditarmos é um cuidado que nós temos que ter com a questão da religiosidade. É claro que nós somos uma instituição religiosa, e a religião ela é muito importante, né? Nós temos essa casa, estarmos juntos com nossos irmãos, a comunhão, tudo isso é muito importante. Mas eu quero abrir um ponto em relação à religiosidade. Sabe aquele excesso? Sabe aquele a mais que nós encontrávamos nos fariseus? É esse cuidado que eu quero expandir agora para você, porque a religiosidade, ela tende a enfatizar mais aquilo que está externo do que aquilo que está interno, do que aquilo que está dentro de mim, do que aquilo que está dentro de você. Um exemplo aqui, em Mateus 6, ainda dentro do Sermão do Monte, olha quantas coisas vamos aprender. Diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ou seja, estrelismo. Você vai lá e faz um monte de coisa para que todo mundo te vê. Amém? Isso está errado. É claro que de alguma forma você será visto, mas isso não deve ser sua motivação. É isso que Jesus está dizendo. Aí ele continua dizendo: porque sendo assim, vocês não terão nenhuma recompensa junto ao Pai que está nos céus. E na sequência você vai ver que ele chega a chamar de inútil. Então você serve só para ser visto, e esse serviço teu é inútil. Amém? Não serve para nada. E quando nós observamos a palavra de Deus em Mateus 23:5, aqui ele está falando dos filisteus. Filisteu era uma facção ali judaica que era terrível, era extremista. E ele dizia assim, em Mateus 23:5, né? Diz assim: praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filácteros e alongam as franjas das suas capas. Ou seja, eles se portavam de um jeito para que eles fossem vistos, para que fosse visto pelo homem. Só que Deus vê o coração. Por isso que precisamos focar aqui no coração. Ainda sobre os fariseus, a palavra de Deus em Mateus 7:5 diz assim: os fariseus, preste atenção, Mateus 7:5, os fariseus
e os escribas perguntaram a Jesus, eles indagaram Jesus ali, dizendo: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está trucando ali Jesus, dizendo: por que os seus discípulos, por que o Senhor não segue igual estamos fazendo aqui, igual faz, por que está fazendo diferente? E claro que lavar as mãos seria algo em relação à cultura daquela época. E olha a resposta de Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Olha que pesado: hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontrarão uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Então precisamos tomar cuidado, amém? O que rege a nossa vida é a palavra de Deus, não uma tradição. Ah, mas sempre foi assim, sempre é assado. É bíblico ou é tradição? Porque se a tradição ficar acima da Bíblia, eu fico imaginando Jesus nos olhando e dizendo a mesma coisa, dizendo assim para a gente: nossa, mas você está usando a própria Bíblia para você não agir com misericórdia para com o seu irmão? Olha, eu estou olhando no teu coração, viu? Eu estou olhando no teu coração. Eu conheço o teu coração. Eu sei qual que é a sua motivação. Eu sei que você está orando só para receber uma bênção. Eu sei que você vem à igreja, serve para ver se apaga um pecado teu de estimação. Deus, Ele olha o coração, meus irmãos. E amados, a palavra de Deus em Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, meu irmão, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque eu já preguei sobre isso, eu não vou me delongar nessa parte. Mas, gente, nós temos um poder que é a mente. Então, tudo que está na nossa mente, a gente tem o poder de deixar ou não descer para o nosso coração. E às vezes, quando a gente deixa alguma coisa na mente, e essa coisa ela fica ali penetrando a nossa mente, é fato que cedo ou mais tarde vai descer para o coração. Por isso que a nossa mente tem que ser um filtro, e por isso que a Bíblia vai dizer que nós precisamos cuidar daquilo que a gente pensa. Se for coisa boa, pensa. Se for coisa ruim, não pensa. Só pensa em coisas boas, porque se você pensar em coisas ruins, cedo ou mais tarde vai descer e vai infectar o teu coração, vai envenenar o teu coração. Mas a palavra de Deus em Ezequiel 36 diz: eu lhes darei um coração novo. Deus quer te dar um coração novo, ou Ele já te deu um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. A palavra de Deus vai dizer também em 1 Coríntios 5:17, vai dizer que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas ainda assim é necessária a santificação, e como eu disse aqui na primeira parte, isso vai percorrer em toda a nossa vida. Então eu pergunto de novo: como é que está o teu coração? Aproveite nesta noite para colocar o seu coração diante de ti, para pedir que o seu coração seja igual ao coração de Deus. Dá-me um novo coração. Diga ao Senhor. E amados, existe uma consequência aqui para encerrar. E se o pessoal do louvor já pudesse vir se posicionando, por gentileza, nós teremos um momento daqui a pouco de ministração. Amados, qual é a consequência de você ser limpo de coração? A consequência é que você vai ver a Deus. Claro que o inverso também é verdadeiro, mas o que a palavra de Deus quer dizer com isso? Amados, Jesus diz que os limpos de coração,
eles verão a Deus. Então nós precisamos entender que isso remete, é claro, à questão da santificação. Nós precisamos olhar a santificação aqui em alguns aspectos. Amém? Eu quero concluir aqui em Hebreus 12, 14. Esse versículo, se puder projetar para mim, João, por gentileza. Hebreus 12, 14 e 15. E se você entender essa parte da mensagem durante a sua semana, eu já me dou por satisfeito. Amém? Olha só. Hebreus 12, 14 e 15. Diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Viva em paz com todos e busque a santificação. Amém? A gente já leu esse versículo no tópico anterior. E depois continua dizendo aqui, ó: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e não haja raiz de amargura brotando, cause perturbação, por meio dela muitos sejam contaminados. Então nós não podemos ser contaminados. Agora olha o paralelo desse texto com Isaías capítulo 1, versículo 18. Projeta para mim também, por gentileza. Isaías 1, 18. Olha só o que o Senhor diz. Começa dizendo: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Estavam sendo indagados ali, o profeta. Ainda que os pecadores de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como lã. Se tiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão do melhor dessa terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Preste atenção. Quando fala aqui desse carmesim e esse escarlate, era como se fosse uma tinta muito forte, que ela atingia os panos daquela época. E aquela tinta ali, para você tirar, era muito difícil para você conseguir tirar. E assim é o processo da santificação. Vem o pecado, vem a falta de misericórdia, a falta de perdão e mancha esse tecido, como aqui foi representado pela escarlate, aqui, e também aqui, e também pelo carmesim. Então, a palavra de Deus vai dizer aqui que mesmo com esse tingimento impossível de sair das nossas vidas aos olhos humanos, ele fala que ele vai ficar branco como a neve. Então ele vai dar dois tipos ali de problemas, dois tipos. E o primeiro, o carmesim, ele vai ficar branco como a neve. O que está querendo dizer, meus irmãos? Branco como a neve significa uma santificação e justiça de Deus. Quem que produz a neve? A neve, ela vem da onde? Ela vem do céu e ela derrama. E que cor que é a neve? É branco. Então, assim como a neve, a justiça vertical, você e Deus, ele vai derramar sobre você. E seja o que foi que tingiu a tua vida de coisas ruins, seja qual for o pecado, seja qual for também a falta de perdão que está sobre a vida, ele quer te limpar nesta noite, para que você haja com perdão assim como ele agiu com você. E amados, quando nós vemos também o outro aqui, forma de tingir ali, nós vemos que ele destacou ali a lã. A lã, ela é branca. E da ovelha, como que ela nasce? Ela nasce como? De dentro para fora. E o que que isso representa? Isso representa a santificação progressiva. Que ela começa onde? Dentro do teu coração, para depois ir para fora. Não ao contrário. Não é primeiro mostrando para fora, para que depois venha para dentro. Não. É de dentro para fora, da mesma forma que Deus me vê, e da mesma forma que Deus te vê. Dentro do teu coração.
Amados, eu quero concluir dizendo que não é fácil. Não é fácil. Pesado não é. Mas não é fácil porque requer de nós uma humilhação. Para chegar a Deus, é nós humilharmos na presença dEle e dizermos que nós não podemos sem Ele. Que sem Ele nós nada somos. Mas amados, em Isaías 59:2 diz: mas a iniquidade de vocês separarão entre vocês o seu Deus e os pecados de vocês. Os pecados que vocês cometeram e levaram a esconder o rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, o que afasta o homem de Deus? Em primeiro lugar, é o pecado. O pecado me afasta e te afasta de Deus. E quando eu não ajo com misericórdia para com o próximo, assim como agiu comigo Deus, é um tremendo de um pecado. Eu preciso transbordar da graça de Deus para com o próximo. Esse é o evangelho relacional. Isso é ser luz para esse mundo. E amados, quando nós estamos nessa posição, nós concluímos aqui dizendo que para que nós, quando nós somos limpos de coração, nós veremos a Deus, significa ter intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, precisamos fugir do pecado. Para ter intimidade com Deus, precisamos ser mais parecido com eles. É uma evidência. Porque quanto mais parecido com Jesus eu sou, mais o fruto do Espírito é evidente na minha vida, mais perdão eu vou liberar. E nós precisamos, em nome de Jesus, amém? Nos perdoar e perdoar ao próximo. Peço para que você abaixe sua cabeça nesse momento. Eu não sei se você faltou com perdão para com alguém, mas se isso está acontecendo na tua vida, eu não sei se o pecado também tem te perseguido. Amém? Eu não quero entrar em detalhes, você sabe da tua vida, eu sei da minha. A salvação é individual, mas eu quero te falar uma coisa: haja com misericórdia. Se você não agiu com misericórdia para com alguém, peça perdão a Deus. E quando você tiver a oportunidade, peça perdão para a pessoa. Se o pecado tem te afligido, tem sujado o teu coração, coloque o seu coração diante de Deus, porque Ele vai ver o seu coração, assim como Ele viu o coração de Davi. E em nome de Jesus, amém? Louve a Deus nesse momento.